Bom dia. Hoje a questão em todo o mundo é se o plano do presidente Donald Trump de reassentar os moradores de Gaza em outros países pode dar certo. A julgar por uma pesquisa feita pouco antes da guerra, pelo Centro Palestino de Política e Pesquisa, antes que grande parte de Gaza fosse destruída, a proposta de Trump é razoável. A pesquisa descobriu que 44% dos jovens de Gaza, entre 18 e 29 anos, gostariam de imigrar. Quase um terço, 31% de toda a população, já tinha considerado emigrar. O destino preferido dos moradores de Gaza é a Turquia, seguido pela Alemanha, Canadá, Estados Unidos e Catar. A maioria disse querer sair por razões econômicas. O segundo e terceiro motivo são oportunidades políticas ou educacionais. O quarto motivo é a segurança e o quinto é a corrupção. Se essa porcentagem já era substancial antes da guerra, hoje com certeza ela é muito mais alta. Trump, que sempre trabalhou em construção civil, sabe calcular quanto tempo levará para reabilitar a faixa de Gaza. Enfrentar morar de 15 a 20 anos em tendas fincadas em escombros, respirando poeira e ouvindo o interminável barulho de construção, não é o que a maioria da população almeja, especialmente os jovens que desejam começar uma vida e construir um futuro. O menor dos problemas de Trump é a população. Tanto o Hamas, o Jihad Islâmico e a Autoridade Palestina rejeitarão esse plano por razões políticas. Eles não querem perder seus escudos humanos e a história mostra que nem a Autoridade Palestina, nem o Hamas, nem qualquer outro grupo colocou alguma vez o bem do povo à frente de suas considerações políticas. Esses grupos podem intimidar, ameaçar e inclusive matar os moradores, chamando os que escolherem sair de traidores. Assim, se Trump quiser que seu plano tenha sucesso, ele deve ignorar a Autoridade Palestina e o Hamas e trabalhar diretamente com o povo de maneira sigilosa e com a saída garantida pelos Estados Unidos. O problema é que, além dos atores terroristas em Gaza, Israel tem que lidar com os líderes dos países vizinhos. Eles também não querem que nenhum residente de Gaza deixe a prisão de céu aberto, como eles chamam a faixa. Na terça-feira passada, o rei Abdullah da Jordânia se encontrou com Donald Trump, quase exatamente um ano depois de se sentar com Joe Biden na Casa Branca. Um ano atrás, Abdullah, sentado ao lado de um Biden sonolento, discordou abertamente da política americana. Desta vez, ele se sentou ao lado de Trump e segurou a língua. O contraste entre as duas reuniões não poderia ter sido mais impressionante. Na terça-feira, Abdullah parecia visivelmente perturbado, mudando de posição na cadeira enquanto o presidente expandia seu plano de assumir o controle de Gaza e realocar seus moradores, inclusive para uma parcela de terra na Jordânia. O rei se contraiu todo enquanto Trump falava, mas ofereceu pouca resistência. Ele apenas disse que há um plano egípcio que será apresentado no final deste mês na Arábia Saudita. Abdullah não desafiou o plano de Trump publicamente, nem o contradisse abertamente. Ele sentou-se ali em silêncio, cauteloso e contido, abstendo-se notavelmente de criticar Israel, algo que ele tem feito frequentemente desde o massacre de 7 de outubro em vários fóruns internacionais. Ele entendeu que Trump seria muito menos receptivo a essas queixas. Abdullah não foi tão contido com Biden. O rei exigiu dele um cessar-fogo completo, alegando mentirosamente que depois de 4 meses havia mais de 100 mil mortos em Gaza, a maioria mulheres e crianças. Mas depois que Trump deu a luz verde a Israel para soltar o inferno em Gaza, se o Hamas não libertasse os reféns, Abdullah decidiu ficar calado. Além disso, no ano passado, Abdullah defendeu o papel e o financiamento da UNRWA.
Mas com Trump tendo assinado uma ordem executiva na semana passada, cortando o financiamento dessa agência da ONU e dizendo que a organização tinha sido infiltrada por terroristas, alguns que inclusive participaram do massacre de 7 de outubro, Abdullah entendeu que levantar a questão provavelmente não era a coisa mais sensata a fazer. Ele simplesmente sentou e ouviu enquanto Trump falava sobre seu plano de assumir o controle de Gaza. Abdullah claramente discorda desse plano, mas ele não expressou essa oposição, pelo menos não na cara de Trump. Em vez disso, ele o elogiou. Engolindo seco, ele disse: "Senhor presidente, eu realmente acredito que com todos os desafios que temos no Oriente Médio, finalmente vejo alguém que pode nos levar até a linha de chegada para trazer estabilidade, paz e prosperidade para todos nós na região." Somente depois do encontro, no X, Abdullah expressou a resistência real, afirmando que ele havia reiterado a posição firme da Jordânia contra o deslocamento de palestinos em Gaza e na Cisjordânia. Esta é a posição árabe unificada: reconstruir Gaza sem deslocar os palestinos e abordar a terrível situação humanitária deve ser a prioridade de todos. Isso foi o que o rei disse. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles querem manter os residentes de Gaza nessas condições intoleráveis e deploráveis, entregar uma ajuda humanitária que vai praticamente mantê-los vivos, que o Hamas vai se apoderar dela e vender a preços astronômicos para ele poder comprar armas e construir seus túneis. E aí o que fizemos? Voltamos a estaca zero outra vez. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, não quis sair da panela para a frigideira e cancelou sua visita a Washington. Temos então que esperar até o final de fevereiro para ver o que esses hipócritas que vivem chorando sobre os palestinos vão fazer para cinicamente manter toda essa população nesse estado precário somente para ser usada como um peão contra Israel. E junto com isso, o antissemitismo não parece estar se aplacando pelo mundo. Dezenas de milhares de manifestantes pró-Palestina em Londres, que parecem não ter mais o que fazer num sábado, saíram para insultar judeus. Porcos sionistas foi apenas um dos insultos, e gritos de Khaibar, Khaibar, ó judeus, o exército de Maomé retornará, pregando outro genocídio judaico entoado por todo o caminho. O antissemitismo está em um nível recorde, mas o que as autoridades locais estão fazendo em cada país é praticamente nada. Na Alemanha, a neta de um sobrevivente do Holocausto registrou nada menos que 60 queixas com a polícia, entre elas ameaças de estupro, de ser degolada, de ser morta e decapitada e de ter sido fisicamente agredida. Tudo saindo da Universidade Goethe, em Frankfurt, onde ela estuda. Ela ainda gravou estudantes a seguindo na saída do campus universitário e de receber constantes ameaças de que será esfaqueada ou baleada. A polícia alega que, além de investigar, não pode fazer nada. Por outro lado, nos Estados Unidos, no estado de Utah, um rapaz, depois de fazer várias dúzias de ameaças, decidiu sair do seu estado e ir para Nova York para atirar em judeus na sinagoga central. Ele foi preso, ainda bem. Mas nessa semana ganhou o prêmio de antissemitas do mês um casal de enfermeiros muçulmanos na Austrália. Num canal do Instagram, o influenciador israelense Max Weifer recebeu a ligação de Ahmad Rashad Nadir, que se identificou como médico, e de Sara Abdulebde, uma enfermeira que trabalhava junto com esse outro enfermeiro, que se disse médico, num hospital em Sydney. Quando Max Weifer se identificou como israelense, o tom dos dois mudou completamente. Eles o ameaçaram de morte e chegaram a alegar terem assassinado israelenses e ameaçado assassinar outros israelenses no hospital.
de acordo com as declarações do ministro de Saúde Mark Butler e do Conselho de Enfermagem e Obstetrícia de New South Wales. O Conselho de Enfermagem suspendeu o registro dos dois, o que, de acordo com Butler, significa que eles não podem exercer a enfermagem em nenhum lugar da Austrália e em nenhum contexto. Butler continuou dizendo que os australianos têm o direito de se sentir seguros aonde quer que vão e nenhum lugar deve ser mais seguro do que um hospital. A ideia de que alguém pense em destacar um grupo específico e declarar que não se importa com eles e, pior, ameaçar ativamente as suas vidas, vai contra todos os princípios do sistema de saúde. Esses comentários repugnantes e o ódio que os sustenta não têm lugar no sistema de saúde da Austrália e em nenhum lugar do país, foi o que o Butler falou. Óbvio que a polícia australiana agora está investigando para verificar se eles realmente mataram israelenses ou judeus, mas espero que isso não termine com um tapinha na mão ou que eles sejam reintegrados no corpo de enfermagem em qualquer lugar. Esse é o ódio que está sendo marketado em todo o mundo e que os judeus da diáspora, estão começando a sentir na pele. Aqui em Israel estamos ainda na roda viva da alegria da volta de reféns e da amargura, da soltura dos sanguinários que só contribuem com violência para a humanidade. Mas o teatro da propaganda é um estudo na arte de autodecepção. E é o que assistimos a cada um desses espetáculos do Hamas. Seus terroristas vestidos com trajes novos e completos de batalha, equipamentos que eles obviamente nunca usaram em combate, pois se escondem em túneis, atrás das saias das mulheres e sob berços de bebês, desfilam pelo palco como matadores de dragões vitoriosos, ameaçando marchar sobre Jerusalém. Essa não é a mensagem de uma força triunfante, é a fanfarronice vazia de um movimento buscando relevância, agarrando-se a símbolos porque a realidade se voltou contra ele. Gaza está em ruínas, completamente destruída. Centenas de milhares de moradores de Gaza caminharam do sul de volta para suas moradias no norte e não encontraram nada além de escombros. A formação militar do Hamas foi destruída. Tudo que resta são algumas caminhonetes com homens bem alimentados, armados, brandindo rifles. Se essa é uma vitória para o povo palestino, então não sei o que seria uma derrota. Por seu lado, o Egito e a Jordânia sabem que vão ficar com a responsabilidade de tentar reabilitar Gaza, e isso irá demandar muita liderança que seus governos corruptos parecem não ter. E todos esses antissemitas que hoje não têm mais vergonha de expressar seu antissemitismo vão ter que lidar com a decepção de não terem a Palestina do rio ao mar, mesmo sem saberem que rio ou que mar, e terão que viver com Israel Lanetzach para sempre. Am Israel Chai para a eternidade. Esse é meu comentário. A todos uma boa semana e até o domingo que vem.